Cumprimento na pessoa da minha querida irmã, Edinalva Crete, ali da Prefeitura de Carlos Chagas, que muito nos honra com sua presença. É um prazer voltar aqui à FENORD. Sou egresso aqui dessa casa, né, já que me graduei em Direito aqui há uns anos atrás. Um grande abraço, doutor Jefferson. Eu acabei de... Sem óculos, doutor Jefferson, não te conheci. É uma grande honra tê-lo conosco. Estou vendo que minha responsabilidade agora vai ser muito maior, né, em tratar desse tema. O objetivo de trazer esse tema aqui sobre o crime de responsabilidade de prefeito e vereador, descrito no decreto 2001, como muito bem disse o doutor Rodrigo, já fez aí uma análise histórica, mas eu gostaria de dar citar uma curiosidade, né? Trata-se de um decreto, né? Um decreto com força de lei. Na verdade, não passou por um processo legislativo formal, não teve uma aprovação como a gente vê aí pelo Senado, pela Câmara dos Deputados. Isso acaba sendo uma curiosidade histórica. A gente traz aí um elemento do direito constitucional, né, que é o fenômeno da recepção das normas anteriores à Constituição. Quando se promulga uma Constituição como a de 88, na verdade ali nasce um novo Estado, né? Ali nasceu um novo Brasil. Então é preciso fazer uma compatibilização com todas as regras que existiam anteriormente. E esse decreto 201 é um exemplo desse fenômeno da recepção. Muito embora um decreto-lei, ele foi admitido como lei ordinária. Isso acontece em vários outros aspectos. O próprio Código Tributário também é um exemplo desse fenômeno. Na verdade, originalmente é uma lei ordinária, mas que foi recepcionado como lei complementar. Então, aí, para os acadêmicos de direito, acaba sendo aí uma curiosidade a respeito do decreto 201. A lei de contravenções penais. Doutor Jefferson está muito bem lembrando, a lei de contravenções penais, que na verdade não é uma lei, é um decreto lá de, salvo engano, 1941. Isso é que é memória. Né? É também um exemplo, e olha que nós estamos tratando de direito penal, onde o princípio da legalidade é estrita, né? Formal. Então não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina. Lei, só que tem um decreto, mas que foi recepcionado como se lei fosse, como se fosse lei formal. Então vai aí a primeira curiosidade a ser destacada. Como o doutor Rodrigo muito bem destacou, o decreto 201 ele trata, na verdade, de duas situações. Né? Trata dos crimes funcionais em espécie, cujas condutas estão descritas lá, salvo engano, os 18 incisos do artigo 1º, mas trata também daquelas infrações político-administrativas. Por que é importante separar uma coisa e outra? Porque no caso das infrações político-administrativas, a competência para poder deliberar e julgar é do Poder Legislativo. Ela é competência do Legislativo e não do Judiciário. Ao passo que os crimes funcionais que estão previstos lá no artigo 1º, aí sim há a intervenção necessária do Poder Judiciário. Por que isso? Como o doutor Rodrigo também destacou, a época, lá em 67, viu-se a necessidade de criar um diploma legal específico para os crimes praticados por prefeitos e vereadores. Porque antigamente se usava a outra lei lá, o doutor Rodrigo até citou o número, não me lembro, mas é de 1950, me parece, mas que tratava, em vigor inclusive hoje, mas que trata especificamente dos crimes de responsabilidade praticados por presidente da República, membros do Congresso, ministros, né? E então se aplicava com uma certa analogia. Daí a necessidade de trazer aí esse novo diploma, esse novo ordenamento. Então, como eu disse, a distinção básica entre um e outro, infração político-administrativa, que a gente chama na gíria de crime de responsabilidade, e o crime em espécie é justamente a punição. O que diferencia um do outro é a punição. No primeiro caso, em que se tem o Poder Judiciário atuando, intervindo, a punição prevista é a pena de reclusão ou detenção. Trocando em miúdos, pena de prisão, por assim dizer. Sem prejuízo, evidentemente, de multa, que também é uma forma de pena no âmbito criminal. Já na questão da competência do Poder Legislativo da Câmara, aí a punição é apenas a perda do mandato, a consequência é só a perda do mandato. E disso, muito embora também seja necessário afirmar e dizer que mesmo em se tratando de competência do Poder Judiciário, ainda assim pode haver a pena da perda do mandato eletivo. Óbvio, por quê? Mas não como uma punição principal, é uma punição acessória, pode ocorrer. Como ocorre de uma forma geral nos crimes comuns praticados por agentes públicos de uma forma geral, como crime de peculato, corrupção ativa, passiva e por aí vai.
Então, em todos esses casos, além da pena de prisão e de multa, pode ocorrer a pena de perda do cargo público, por exemplo, para quem exerce. Lembrando que o caso prefeito e vereador, por ele exercer cargo eletivo, é considerado agente político, né? E não servidor público, não agente público geral. Lembrando também um outro aspecto no detalhe, é que, em se tratando de crime de responsabilidade daqueles que são tratados pelo Poder Judiciário, nesse caso, se houver uma confusão entre esses crimes, que muitas vezes o Decreto-Lei 2001 trata de uma conduta delituosa, um fato típico, mas a lei comum também, que no caso é o Código Penal, também evidentemente trata do mesmo crime. Às vezes se confundem, existe esse conflito. Como se resolve esse conflito? Aí nós temos aí na base principiológica do direito penal, né, a resolução do conflito, que na verdade é aparente, a gente chama de conflito aparente de normas, porque ele é apenas aparente, verdadeiramente ele não existe, porque aí se aplica a regra da especialidade, né, no sentido de que a lei, o Decreto-Lei 201 é especial em relação ao Código Penal, que é uma lei comum. Então, lei, eu não lembro igual em latim, doutor Jefferson, como é que é? Lex specialis? Derrogat lex Generalis. Exatamente. Cultura pura. Então, nesse sentido, é importante fazer esse destaque. Lembrando também que nas hipóteses em que houver a conduta crime, né? Vamos dizer assim, a conduta típica prevista no Decreto 201 e que impõe a atuação do Poder Judiciário, essa iniciativa, acho que o Dr. Rodrigo até pontuou, a ação é pública incondicionada, ou seja, não há necessidade de representação, de qualquer outra formalidade. A ação ela é automática, por assim dizer. A autoridade tomando conhecimento do fato, seja ele autoridade policial, seja Ministério Público, pode dar início de imediato à ação penal, à investigação. O Dr. Rodrigo, inclusive, faz parte do núcleo composto entre autoridades da Polícia Civil e do Ministério Público, que trata especificamente da apuração dos crimes funcionais praticados por prefeitos em razão do foro por prerrogativa de função, né, que é a segunda instância. Pois bem, voltando um pouco em relação à questão da Câmara Municipal, em relação aos crimes funcionais praticados, ou infrações político-administrativas praticadas por prefeitos e também por vereadores, como eu disse, competência exclusiva da Câmara do Poder Legislativo. Aí eu queria tocar em um ponto sobre o aspecto da intervenção do Poder Judiciário nessa questão específica. A gente todo dia, mesmo para quem é leigo, enfrenta e vê em jornais de circulação, a Câmara afasta prefeito, o Poder Judiciário manda prefeito voltar, aí o prefeito sai de novo, de repente o prefeito volta de novo, e fica aquele vai e vem sem fim. Aí se indaga, o Poder Judiciário intervém nessas situações por exceção, apenas por exceção. Por quê? Porque aí é uma questão de autonomia do Poder Legislativo, de forma que o Poder Judiciário, não só nesse tema especificamente, mas em todo o tema que envolve a administração pública, a atuação e intervenção do Poder Judiciário é limitada. Limitada a quê? Limitada a observar o princípio da legalidade. Então, desde que haja legalidade e cumprimento dos deveres e garantias previstos na Constituição Federal, o Judiciário não intervém, ou seja, a gente como falar, não intervém no mérito administrativo. E aí independe se é processo de impeachment, se é um processo administrativo em relação ao servidor, se é um processo de licitação, independe. Em forma geral, o Judiciário não intervém, salvo nas hipóteses de ilegalidade e ofensa a princípios e garantias previstos na Constituição Federal. Ou seja, não pode haver intervenção no campo da política, é só no campo jurídico. Por exemplo, a escolha de uma política pública, ela é privativa do Poder Executivo. Agora, é claro que o Legislativo faz o controle administrativo dessas políticas. E nesse sentido, eu trouxe aqui, inclusive, um precedente bem interessante da Justiça Federal, em que, de certa forma, acaba por mitigar um pouco do que eu estou falando, já numa construção já moderna, ampliando as hipóteses de intervenção do Poder Judiciário. Quando há uma omissão injustificada
por parte do poder público em questão de atraso de uma política pública que é necessária. E aí, me permitam fazer a leitura desse precedente, porque eu acho é bem interessante, é uma questão bem pontual, mas de relevo, eu vou fazer questão de apresentar. Se eu achar aqui, né? É da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O assunto, trocando em miúdos, foi uma ação judicial em que se pretendia que a União aportasse recursos em uma unidade de saúde. E houve negativa por parte da União. Eu vou ler um trecho aqui. Segundo a União, é a defesa da União. Segundo a União, o Poder Judiciário não pode jamais determinar a realização de obra ou serviço pelo poder público, pois somente a autoridade administrativa possui essa prerrogativa. Um outro argumento foi de que a decisão afrontaria a Constituição Federal, que dispõe que os poderes da República devem ser independentes e harmônicos. O administrador jamais poderá distribuir verbas sem a devida autorização orçamentária e que deveria ocorrer mediante trabalho conjunto com o Poder Legislativo. No entanto, a desembargadora federal observou que, embora se reconheça a atuação da administração pública está limitada aos recursos constantes da peça orçamentária, tal fato não impossibilita a adoção de medidas que possam minorar a situação de desamparo da população quanto ao atendimento de suas necessidades básicas de saúde. O que se busca, portanto, com a medida postulada, é a proteção judicial e efetiva, prestem bem atenção, judicial e efetiva a um direito fundamental, sem que isso configure uma ofensa ao modelo de separação dos poderes. Daí ela conclui, ao Poder Judiciário não há de ser vedada a interferência na atuação do administrador quando se verifica que a escolha administrativa, o mérito administrativo da política a ser realizada, mostra-se inadequada e violadora de direitos fundamentais, como no caso concreto, em que se busca viabilizar o funcionamento do ambulatório, de uma unidade de saúde, tal. Então, veja bem, é uma decisão que pode demonstrar para a gente evolução do direito no sentido do controle da atividade administrativa, no controle da gestão administrativa. Isso é de salutar importância e de relevo. Pode ser uma coisa que pode caminhar para que haja realmente uma ampliação dos limites de fiscalização. Ora, se eu estou falando de uma ampliação dos limites de fiscalização pelo Poder Judiciário, por que não também pelo Poder Legislativo? Mas o que ocorre na prática, e a gente vê, é que, e aí vem a questão do Instituto, né, que o doutor André teve iniciativa de lançar, que visa preparar, capacitar agentes públicos em geral para o desempenho de suas funções, inclusive os vereadores. E por que exatamente a gente tem uma enxurrada de demandas judiciais em que se aponta essa ou aquela falha? Questão de capacitação técnica de conduzir simplesmente um processo administrativo no âmbito da Câmara Municipal. Por quê? Porque se há um vício de legalidade, se há uma prova ilícita que não pode ser admitida, se há ofensa ao contraditório, se há ofensa à ampla defesa, é por óbvio que o judiciário vai intervir e não vai permitir, porque o direito individual do cidadão está acima de qualquer coisa, sobretudo o direito individual que diz respeito até à liberdade, ao exercício do cargo público, né, eleito democraticamente. Então, nesse contexto, é que nós agora estamos lançando, doutor André Neiva, ainda para este ano, um curso de formação e de capacitação em Poder Legislativo, onde o vereador, o pretenso vereador, o cidadão comum, queira saber mais sobre o que desempenha um vereador. Cidades pequenas, o vereador costuma desempenhar quase que um papel de agente burocrático. Eu preciso de um alvará, pego o vereador para ela pegar. Eu preciso de uma consulta pública, peço o vereador para ela pedir. Quando a função do vereador é muito mais nobre, é muito mais ampla, é muito mais importante. Saber o vereador o que é uma emenda parlamentar, saber um vereador que um projeto de lei, a iniciativa de um projeto de lei pode ser do chefe do executivo, pode ser dele, vereador. Quais os assuntos que dependem de quórum especial, de quórum qualificado, como que se faz para alterar uma lei orgânica,
Então são todas essas questões que envolvem capacitação. E é nesse sentido que vem o Instituto IDEC para poder justamente se transformar em uma ferramenta colocada à disposição da administração pública em geral. Eu estou dando exemplo só de vereadores, mas de uma forma geral, para que possa desempenhar a função pública com excelência. E essa excelência passa por eficiência. Nós vimos aqui hoje o professor Bruno Ballarini expondo aí uma série de deficiências, que é justamente o contraponto da eficiência. O que contrapõe a eficiência é a deficiência. Para que seja eficiente, não precisa só vontade, é preciso ter capacidade. E é nesse sentido que a gente convida a todos para entrar com a gente aí nessa discussão de como tornar mais eficiente, como tornar melhor a administração pública. Por quê? Se tornando mais eficiente e melhor, vai melhorar, obviamente, a vida do cidadão de forma geral. Por fim, gostaria de destacar e aqui trazer a reflexão, o que diz, aí eu vou falar um pouco sobre autonomia dos entes federativos, é só uma reflexão, nada mais, nem tenho um juízo formado especificamente a respeito. Diz o artigo 5º do Decreto-Lei, do Decreto-Lei 201, que o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao rito, ou seja, ao procedimento, a um processo, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado. Ou seja, o Decreto 201 remete o processamento, a forma de conduzir o processo, para a questão local, Estado, na época, município. Então, nesse contexto, e questionando, como eu disse, o fenômeno da recepção, às vezes impõe uma recepção com reservas. Não é uma recepção absoluta, é o que a gente costuma dizer tecnicamente, que o STF dá a determinada legislação, não uma inconstitucionalidade, mas uma interpretação conforme. Ele vai lá e parametriza a decisão judicial para que haja não uma revogação da norma por inconstitucionalidade, mas que haja uma compatibilidade. Então, nesse contexto, vários estados e vários municípios até criaram em seus regimentos internos, em suas legislações, procedimentos e até condutas que não estão previstas no Decreto 201, dizendo, lá no Decreto 201 não tem essa conduta como de responsabilidade, mas aqui no município de Teófilo Otoni, nós queremos que isso aqui seja, que se o prefeito praticar essa conduta, que vai responder pelo crime de responsabilidade, pode ser afastado e perder o cargo. Aí eu me pergunto, na estrutura jurídica que nós temos, de distribuição, de repartição de poderes, União, uma federação que na verdade é uma federação mais ou menos, é uma federação tupiniquim, de federação a gente não tem praticamente nada, porque a União ela é centralizadora, ela controla tudo, deixa pouco espaço para os municípios. Veja aí a questão tributária, a reforma tributária que vai vir, os municípios, até os estados, perdendo arrecadação, perdendo receita, perdendo poder. Não é poder na essência da palavra poder, mas perdendo a autonomia de gestão. Essa que é a questão. Né? A própria forma, aí eu vou voltar um pouco lá atrás, da União para poder aumentar a sanha arrecadatória na criação não de tributos, impostos, mas de contribuições. Por que o objetivo de criar contribuição? Porque simplesmente as contribuições elas não entram no rateio do fundo de participação, só os impostos. Ou seja, a União arrecada tudo e distribui entre os municípios, entre os entes federados, aquilo que ela quer, do jeito que ela quer, mediante convênios, o beijamão, e lamentavelmente é assim que funciona. Tivesse os municípios autonomia verdadeira, fiscal, gerencial, administrativa, talvez nós estaríamos aí no outro rumo. Mas enfim, eu até esqueci do que eu estava falando da súmula. Então veio o STF por meio da súmula vinculante 46 e vinculante, aí vamos tratar de um outro elemento de direito constitucional. Por se tratar de súmula vinculante, ela tem efeito erga omnes, ela tem efeito em relação a toda a administração pública. Essa questão não se discute mais no âmbito do país, ela está consolidada. A súmula vinculante, uma novidade que veio de muito tempo já, serve justamente para isso, para poder estabilizar as relações sociais, pacificar as instituições, dizer, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente ache que está errado, eu não concordo com a decisão do STF, mas eu tenho que cumprir. Não me resta outra alternativa, a não ser cumprir. Pois bem,
Então, nesse contexto que veio aí o STF, por meio da súmula, que diz o seguinte: a definição dos crimes, ou seja, a estipulação de qual conduta caracteriza crime de responsabilidade, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas do processo de julgamento, ou seja, definição de condutas e procedimento, são de competência legislativa privativa da União. Então o STF diz: essa matéria aí está regulada no decreto 201 e é ela que regulamenta. Municípios e estados não podem se meter nessa situação, nessa questão. Dando um exemplo, não vou me lembrar o município, mas foi de um texto que eu li agora de manhã, dando uma preparada para trocar ideia com vocês aqui, de um município em que, por exemplo, diz a lei, a Câmara ou o Poder Judiciário, que aí o rito serve para os dois, antes de recebimento da denúncia pela Câmara, precisa haver notificação pessoal da pessoa acusada. Isso é o quê? Isso é dando efetividade a um princípio constitucional da ampla defesa. Você dá a oportunidade para a pessoa primeiro se defender, para depois você admitir se aquela acusação pode existir ou não pode existir. Então, algumas câmaras foram lá mudar suas leis, seus entes internos, dizendo que não precisava. Tem caso até de afastamento de prefeito, de plano, automaticamente. Então, daí foi a necessidade de padronizar e uniformizar. Mas, lamentavelmente, mesmo com essa súmula, a gente tem exemplos até hoje por isso aqui se volta prefeito e vai prefeito, e volta prefeito e vai prefeito. Isso é sem fim. Porque, de uma forma ou de outra, eles vão buscando alternativas, que evidentemente acho que são mais políticas do que jurídicas, para poder fazer aquilo que, na verdade, se deseja no campo político. Então, eu vou fazer uma leitura simples dessa decisão, de uma dessas duas decisões aqui do STF, que vai esclarecer bastante essa questão. Aí fica a critério de cada um entender, será que o município não poderia ter essa autonomia federativa que está prevista na Constituição para criar sua norma própria de conduta da autoridade administrativa, que é o prefeito, ou até em relação aos vereadores? Poderia ou não poderia? Aí fica a critério de cada um refletir e achar. Agora, a súmula vinculante diz que não. Aí nós podemos. A súmula vinculante também é passiva de modificação, de mudança, tudo evolui. Né? A todo tempo nós estamos vendo aí modificações do plenário, e a cada modificação do plenário é uma possibilidade de um novo entendimento, de uma nova consideração. Em direito não tem nada estático, né? Tudo é mutável o tempo inteiro, tudo muda o tempo inteiro no mundo, como diz o Lulu Santos. Pois bem, vou ler então a decisão do ministro, inclusive atual presidente, Roberto Barroso. Conforme disposto na súmula vinculante número 46, a definição dos crimes de responsabilidade e das respectivas normas de processo e julgamento é de competência privativa da União. No que concerne ao regime pertinente aos prefeitos municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei 201 de 67. No caso concreto, a decisão reclamada reconheceu que o diploma normativo adotado para o julgamento da parte reclamante foi o regimento interno da Câmara Municipal. Veja, o regimento interno, não era nem uma lei formal da Câmara. A Câmara prestou informações no mesmo sentido, concordou. O parâmetro normativo utilizado, portanto, é incontroverso, foi o regulamento da Câmara local. A súmula vinculante 46, que é originária de uma outra súmula, que não era vinculante 722, de 2003, não se presta a servir como fundamento para toda e qualquer alegação de ofensa às normas federais que definem os crimes de responsabilidade e as respectivas regras de processo de julgamento. No entanto, trata-se de casos em que expressamente se admite a utilização do parâmetro normativo diverso do Decreto 201 de 67. Isso foi do ministro Roberto Barroso. Em outra, diz, da leitura dos autos, sobretudo da manifestação do reclamado, vê-se que o afastamento, aí já foi um caso de afastamento, vê-se que o afastamento do reclamante, no caso do prefeito, deu-se com base no Decreto Legislativo 01/2018, outro decreto, editado de acordo com a decisão do plenário da Câmara de Nova Olinda, não sei onde fica, qual estado, que em única sessão, recebeu a denúncia e após a leitura e a formalização de pedido de vistas, sem votação no plenário, e afastou o reclamante de seu cargo.
reduzindo seu subsídio pela metade, conforme lei estadual tal e lei orgânica do município. No caso, estamos diante, diz o ministro, estamos diante de ato reclamado editado exclusivamente com base em lei municipal, a evidenciar plausibilidade de sua contrariedade à súmula vinculante 46. E mais, houve supressão do mandato popular sem que tenha sido oportunizado a seu detentor o prévio contraditório. Sobre o tema, Decreto-Lei 201 de 67 estabelece o seu artigo 2º primeiro. Antes de receber a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para prestar defesa prévia no prazo de 5 dias. Parece, então, prematura e assodada, portanto, a suspensão do mandato popular sem sequer ouvir o acusado, com a inobservância do procedimento legalmente estabelecido e em violação às garantias processuais estabelecidas pela Constituição da República. Acho que é bem esclarecedor. Dito isso, meus amigos, fiz apenas algumas abordagens muito pontuais, mais a nível de curiosidade, porque esse é um tema que nós iremos aprofundar no curso sobre formação em Poder Legislativo, que deve ser lançado seguramente até esse ano ainda, acredito, já está em formação e vamos aí fazer a divulgação nas redes sociais. Então, muito obrigado pela atenção a todos. Boa tarde.